Oi, turmas! Hoje vamos apresentar um pouquinho de uma aula prática À distância. à distância para vocês, falar um pouquinho de como é a rotina da anestesia, já que a gente já viu a parte dos medicamentos e estamos começando com a parte de pequenos animais. Então hoje vamos anestesiar uma cadela, para a cirurgia vai ser uma mastectomia, uma cadela idosa, cardiopata, e vamos mostrar passo a passo do procedimento anestésico para vocês. Então, começando, a gente começa com a ficha do paciente. Então, toda vez que a gente vai anestesiar um paciente, a primeira coisa é toda aquela avaliação do paciente. A primeira coisa, a gente vai pegar a ficha clínica desse animal, aqui vai ter todas as informações, todo o histórico clínico dele. É interessante que a gente leia o histórico da ficha, porque pode ter alguma informação importante, se esse paciente é, por exemplo, cardiopata, e aí se ele faz uso de alguma medicação constante. Então aqui tem a ficha clínica dele, tem toda a identificação, a história clínica, a anamnese, e aí tem os dados do exame físico, do primeiro exame físico quando o paciente chegou. Aí é interessante também a gente saber o diagnóstico e se foi indicado algum tratamento para esse paciente. Bom, além da ficha clínica, então esse paciente já é cliente antigo aqui do hospital e já passou por alguns procedimentos cirúrgicos, inclusive já passou por um procedimento anestésico, que eu já acho a ficha dele aqui, tá aqui, ó, a ficha anestésica. Então aqui já tem um procedimento anestésico que essa cachorra foi submetida. Então é interessante para a gente saber se teve alguma intercorrência, alguma complicação no transanestésico. Então foi uma anestesia rápida, que não precisou nem de anestesia inalatória, foi só injetável. Essa ficha anestésica a gente vai mostrar para vocês depois com mais detalhes. Então a gente verifica também o hemograma, se o hemograma está dentro dos valores normais, se tem alguma alteração no hemograma, e a data do hemograma também é importante, para não estar muito antigo. Então a gente verifica, é uma cadela que ela no hemograma está normal. A parte do bioquímico também é importante, principalmente tratando de uma cadela idosa. Ela tem mais ou menos 8 anos, porque ela é de ONG, ela foi resgatada. Então não tem uma exata precisão da idade dela, tá? Então tá tudo ok. Então nessa primeira parte da avaliação da ficha, a gente verificou e está dentro do adequado para o procedimento anestésico. Então agora a gente vai mostrar para vocês o aparelho de anestesia inalatória e como que ele funciona. Então a fonte onde tudo começa, né, é o oxigênio. Então a gente precisa de uma fonte de oxigênio, que é esse cilindro aqui. Esse é um cilindro pequeno. Então a gente vai abrir o cilindro e na saída dele precisa ter essa válvula que a gente chama de válvula redutora de pressão. Essa válvula, ela vai mostrar a pressão de oxigênio que existe dentro do cilindro. Então, se vocês conseguirem ver, o ponteiro está aqui em 150, significa que o cilindro está cheio, porque quando ele está cheio, a pressão é 150. Então, essa válvula, ela reduz a pressão que existe dentro do cilindro para uma pressão que é compatível com o aparelho. Se a gente conectasse direto o cilindro de oxigênio no aparelho, o aparelho iria ser danificado porque ele não suporta pressão alta. Então essa válvula ela vai reduzir a pressão para que seja compatível com o aparelho. Na saída da válvula redutora, a gente tem um fluxômetro de oxigênio, que é esse aqui. Então a gente precisa abrir o cilindro e abrir o fluxômetro. Aí aqui a gente tem uma peça que permite a conexão de 2 chicotes, que seria para usar em 2 aparelhos ao mesmo tempo, simultaneamente. Então esse chicote está ligado num aparelho e esse aqui está ligado em outro. O oxigênio, mundialmente, ele é padronizado na cor verde. Então o cilindro, a válvula, o chicote vai ser sempre na cor verde.
Esse chicote, ele vai até o aparelho de anestesia e vai entrar aqui. Então ele entra aqui, aqui é a entrada de oxigênio para o aparelho. Esses outros chicotes, um vai levar o oxigênio para o paciente, caso ele precise de oxigênio puro, e o outro vai alimentar o ventilador, tá? E depois a gente vai explicar também o funcionamento. Então aqui no aparelho, a gente tem, primeiro eu vou mostrar as partes do aparelho e depois como que funciona. Então aqui a gente tem o vaporizador, esse é um vaporizador calibrado. Então vocês lembram que o calibrado, ele é específico para cada agente anestésico. Então esse aqui é para o isoflurano, então a gente só pode usar o isoflurano nesse vaporizador. E a vantagem dele é que a gente sabe quanto que a gente está fornecendo para o paciente. Então existe aqui a graduação de 0, aí para eu acionar, eu aperto e viro, e ele vaporiza no máximo 5%, tá? Então essa é a vantagem em relação ao vaporizador universal, que a gente não sabe quantos por cento está dando para o paciente. Aqui a gente abre o vaporizador e é onde a gente despeja o anestésico inalatório na forma líquida ainda, né? Aí aqui a gente tem um rotâmetro para o oxigênio, ó, da cor verde, e um rotâmetro para o óxido nitroso, que aqui no caso a gente não utiliza. Então o oxigênio eu vou abrir aqui e vou deixar o quanto eu quero que o paciente receba. Então aqui a bolinha subiu nos 2 litros, então ele está recebendo 2 litros de oxigênio por minuto, ok? Aqui é a saída dos gases. Então esse oxigênio que a gente abre aqui, ele vai entrar no vaporizador, vai volatilizar o anestésico e vai sair aqui o anestésico já na forma de vapor, junto com o oxigênio. E essa entrada, que a gente chama de entrada de gases frescos, é que vai para o paciente. Então aqui atrás a gente tem essa entrada aqui, que a gente conecta essa mangueirinha, e aqui vai para o paciente. Então a partir daqui é o que a gente chama de circuito anestésico. Nesse caso aqui é o circuito circular valvular. Então por que é valvular? Porque ele apresenta 2 válvulas, a inspiratória e a expiratória. Nessa válvula aqui, quando o paciente inspira, essa válvula abre e essa fecha. Então existe como se fosse uma hóstiazinha ali, que a hora que o paciente inspira, essa hóstiazinha levanta e essa aqui fecha, de forma que ele vai inspirar o ar que vem por aqui só, ele não inspira o ar que está aqui. Aí aqui a gente precisa conectar ainda as traqueias. Existem 2 diâmetros diferentes de traqueias que a gente utiliza de acordo com o tamanho e o peso do paciente, tá? Essa é de 30 milímetros e essa é de 15. Então a gente vai acoplar a traqueia aqui na válvula. E ainda a gente precisa acoplar aqui o balão. Esse balão respiratório, ou reservatório, ele tem de diferentes capacidades. Esse aqui é de 2 litros, tá? Que também a gente vai usar a capacidade do balão de acordo com o tamanho do paciente. Então, a hora que ele inspirou, vem para cá, essa é a traqueia, é o ramo inspiratório, e esse aqui é o ramo expiratório. E aqui vai para o paciente, aqui conecta na sonda orotraqueal. O ramo expiratório, ele está interligado aqui na válvula expiratória. Aqui atrás a gente tem uma válvula de escape e está conectado no canister. O canister é esse compartimento que armazena a cal sodada. Vocês lembram que a cal sodada, que são esses grânulos branquinhos que estão lá dentro, ela tem a função de absorver o CO2 do ar expirado. Então, por uma reação química, o ar expirado passa por aqui, é retirado todo o CO2 desse ar e ele vem para baixo já filtrado, sem o CO2. Então aqui a gente vai ter o oxigênio e o anestésico que veio do ar expirado.
ok? Bom, então quando a gente vai ligar o aparelho para fazer funcionar, para anestesiar o paciente, a primeira coisa que a gente faz, coloca aqui o oxigênio que você quer, o volume, liga o vaporizador, que você vai ligar o quanto o paciente necessita, e aí o paciente vai receber por aqui. Então, na hora que ele inspira por essa traqueia, e a hora que ele expira por aqui. O ar expirado vai passar pela calçodada, o excesso do ar sai para cá, para o meio ambiente, e aí o ar filtrado vem aqui. No momento em que ele inspirar novamente por aqui, ele vai inspirar o gás fresco que está entrando aqui, mas também ele vai inspirar o ar que foi filtrado, que está aqui no balão. Ele vem por aqui e o paciente reinala. Isso a gente chama de reaproveitamento do anestésico e do oxigênio. Quando essa válvula aqui ela está aberta, a gente diz que é um sistema semi-fechado, né? E quando a válvula está fechada, a gente diz que é um sistema fechado. Então a diferença dos dois sistemas é só a válvula, mas a gente tem que lembrar que quando a gente faz o sistema fechado, a gente precisa diminuir o fluxo de oxigênio, porque senão vai acabar dando uma pressão exagerada dentro do circuito, ok? A gente tem um sistema aberto ainda, que tem dois tipos, é o BEM e o Baraca. Então, bora. Bom, vamos ver. O BEM é esse aqui. É esse circuito aqui. Então, tanto o BEM quanto o Baraca são utilizados para pacientes abaixo de 7, 8 quilos, tá? O BEM, ele é um pouco mais longo e dentro dele tem uma cânula, que é por onde entra os gases frescos e é onde o animal inspira. E quando ele expira, o ar expirado passa, não volta por essa mesma cânula. Ele sai entre a cânula interna e essa traqueia externa. Então, o ar ele acaba sendo unidirecional também. Então, como que a gente utiliza? Agora vocês vão esquecer esse circuito valvular e a gente vai usar aqui só. Então, a gente vai pegar a entrada dos gases frescos, vai conectar aqui no BEM, nessa parte aqui. Aqui tem uma válvula de escape de pressão, o balão reservatório, e aí aqui vai para o paciente. Então o paciente vai receber o gás, o anestésico, por essa extremidade aqui, ok? Então quando ele inspira, existe uma válvulazinha aqui que faz com que ele inspire o ar que está por dentro da cânula interna. E quando ele expira, o ar vai sair entre a cânula externa e a traqueia, essa traqueia maior, tá bom? E aí o excesso vai sair por aqui, ok? E o outro sistema aberto, então tanto o BEM quanto o Baraca não tem reinalação de gases. E o Baraca é esse sistema aqui que é menor, ele é bem curtinho, ele é melhor para animais que sejam bem pequenininhos, esse aqui é melhor porque dá menos resistência à respiração, né? Então esse aqui só tem uma traqueia, ele não tem aquela cânula interna. Aí a gente vai conectar aqui a entrada de gases frescos e aqui vai já para o paciente. Aí a hora que ele inspira, vem por aqui, e a hora que ele expira, vem para cá. E aqui tem a saída, aqui tem a saída do ar expirado, tá? Tanto esse quanto o Baraca, o BEM, a gente precisa usar o fluxo alto de oxigênio, que é justamente para o paciente não reinalar o CO2, tá bom? Então tem que lembrar que esses dois sistemas são abertos, então todo o ar expirado vai para o ambiente e como a gente precisa usar um fluxo de oxigênio maior do que no sistema circular, acaba poluindo bastante, bem mais o centro cirúrgico do que o sistema circular valvular. Então, na monitoração anestésica, aqui no Severo a gente usa esse monitor da Delta Life, tá? Aqui vai ter a avaliação do eletrocardiograma, da saturação do oxigênio, do índice de perfusão, da pressão arterial oscilométrica,
tá? Que vai falar a pressão sistólica, a média e a diastólica, a frequência respiratória e a temperatura. A temperatura, o cabo que a gente utiliza é esse aqui, tá? Que a gente faz a temperatura, a temperatura esofágica. Tá? Quando há algum procedimento que não tem como fazer pela via esofágica, a gente usa um outro cabo, tá? Para temperatura retal. A contagem da frequência respiratória, a gente vai usar esse aqui. Isso aqui a gente coloca na sonda e no aparelho. E aí ele tem um sensor aqui dentro que cada movimento respiratório ele faz a leitura e vai mostrar aqui no monitor. O cabo do oxímetro é esse aqui, tá? Então a gente vai ter também, a leitura é feita por sensor, que ele vai ler a passagem da hemoglobina, tá? Aí a gente coloca na língua, aí lembrando lá que tem que ser mucosas claras, aí animais que são com mucosas pigmentadas acabam tendo uma dificuldade na leitura, erro de leitura muitas vezes, ou não lê, mas aqui a gente coloca e espera fazer a leitura. Ele vai mostrar a saturação de oxigênio e o pulso também. E o da pressão arterial? Da pressão arterial é esse. Ele infla os manguitos. Os manguitos vai depender do tamanho do animal. Então a gente tem manguito de vários tamanhos. Aqui é o número 3. Vou mostrar para vocês. O 2, o 4 e o 5. Então aqui depende do tamanho da circunferência do membro do animal. Aí, como é que eu vou saber o tamanho da circunferência? Com o passar do tempo, a gente já tem mais ou menos uma noção de qual que é, de acordo com o tamanho do paciente. Mas se não tem, a gente vai medir a circunferência do membro do animal, pega uma reguinha média e aqui me diz, de 8 a 14 centímetros de circunferência é o manguito número 5. Então a gente faz para não ter erro de superestimar ou diminuir, né, a pressão arterial. Então coloca no membro do paciente, a gente vai colocar no paciente anestesiado. Mas um exemplo, coloca e aí esse aparelho vai inflar o membro a cada tempo, de acordo com o que eu coloco aqui no meu monitor. Então, se eu quero monitorar a cada 5 minutos, ele vai ler a cada 5 minutos. Se eu quero que 2, 1 minuto, vai depender do que você escolher aqui, né, para o monitor ficar aferindo a pressão arterial. Então, o monitor, importante para a gente aferir em todas as cirurgias, todos os procedimentos anestésicos, a gente vai fazendo um controle na ficha anestésica. Então, a cada 10 minutos, a gente vai estar anotando na ficha anestésica. E qualquer interferência, a gente vai estar corrigindo no paciente também. Tem o eletrocardiograma. O eletro, aqui, tá? A gente vai colocar no paciente e ele vai me mostrar aqui, você vê que eu mexi, já começou a fazer um traçado aqui. Vai me mostrar o traçado cardiológico do animal. E a gente vai verificar também. Aí a presença de alguns bloqueios, dependendo do bloqueios atrioventriculares, ou alguma arritmia, a gente vai estar encontrando, a gente vai e corrige. Então, a paciente que vai fazer hoje o procedimento, ela é uma cardiopata, então é muito interessante a gente utilizar. Lógico que depende também se não vai atrapalhar o procedimento cirúrgico. Então, muitas vezes, como o cabo ele fica próximo aqui do campo cirúrgico, muitas vezes a gente não consegue utilizar. Tá? Então, depende também do procedimento cirúrgico, mas é importante sempre estar utilizando. Então, depois que a gente faz faz o levantamento do histórico do animal, da história clínica dele, que você avaliou os exames laboratoriais e vê que está tudo bem, então o animal está apto para ir para anestesia. Aí a gente vai partir para o exame físico.
Então, na avaliação física, alguns parâmetros são extremamente importantes da gente avaliar. Então, primeira coisa é a auscultação cardíaca, além da frequência, né? É importante a gente auscultar ritmo, perceber se tem algum som anormal, como por exemplo um sopro. E é importante a gente avaliar não só o lado esquerdo do coração, mas o lado direito do tórax também. Porque às vezes acontece de ter um sopro que a gente ausculta só do lado direito e a gente tem o hábito, né, de auscultar só do lado esquerdo, tá? Deixa eu só colocar aqui para vocês verem, mas vocês já tiveram aula de semiologia, né? Já devem saber, tá? Então aqui a ausculta cardíaca, é importante você auscultar em diferentes áreas do tórax. Eu só estou demonstrando, não estou avaliando, então por isso que está sendo rápido. E aí do lado direito também, ok? Ainda da parte circulatória, é importante vocês avaliarem coloração de mucosa. Então, ó, mucosa ocular, tá? Tá rósea, mucosa oral, também tá rósea, né? Tempo de refluxo capilar, TPC, ok? Vocês veem que, ó, pela dentição, dá para perceber que ela é bem velhinha, né? E ela é bem queridinha, né, Rebeca? Ok? A parte respiratória, a gente avalia pela visualização para ver a frequência respiratória. Até é interessante fazer isso como primeiro parâmetro, porque quando você manipula muito animal, tem animais que se estressam, aí já altera a frequência respiratória, tá? Além da visualização da frequência, é importante a gente auscultar o tórax, para ver se não tem nenhum som anormal, tá? E fazer isso dos dois lados, ok? Então essa aqui é a Rebeca, é a cachorrinha que vai para a cirurgia hoje. Então ela é bem idosa e ela fez um eletrocardiograma, ela tem sobrecarga ventricular, mas leve, nada que justifique tratar ou que traga consequências para ela, clinicamente falando, né? Então a gente vai fazer agora a MPA, a aplicação intramuscular e a gente vai fazer como MPA morfina. Vocês podem perceber que ela é uma cachorra bem tranquila, bem dócil, então não tem necessidade de fazer um tranquilizante, só realmente um opioide. Para fazer a injeção intramuscular, vocês lembram que a gente tem dois músculos aqui atrás, o semitendino e semimembranáceo, só que a gente precisa fazer dentro de um dos músculos, por isso que o nome chama intramuscular, não pode ser entre os músculos, tá? E é importante lembrar também que vocês preferencialmente não entrem com a agulha 90 graus com a pele, porque tem o nervo esquiático e se você entrar 90 graus na pele assim, você tem um risco maior de pegar o esquiático, então sempre 45 graus, tá? Com a pele. Então o William vai fazer a aplicação e eu vou segurar, como ela é boazinha, a gente não vai colocar a focinheira nem nada, tá? Na hora de aplicar, sempre aspirem para ver se não vem sangue antes de injetar o anestésico, o tranquilizante. Oh, meu Deus, pronto! Pronto.
Então, após a avaliação, a gente escolheu o protocolo anestésico. Então, vamos fazer morfina, tá? A analgesia dela pré-operatória vai ser morfina, dose de 0,3 miligrama por quilo. O agente de indução vai ser o Propofol, a dose de 4 miligramas por quilo. Lembrem lá que ela é uma cardiopata compensada, tá? Então, pode ser feito. Vamos manter na anestesia inalatória com isoflurano. Aqui o que a gente vai monitorar, tá? E se caso precise, a gente pode fazer algum analgésico intraoperatório, tá? Vai depender dela durante a anestesia, então, da minha monitoração. Então, o que a gente faz? Puxamos já os fármacos, então aqui o Propofol. Sempre é feito o antibiótico antes do procedimento cirúrgico, tá? Então, a gente já puxou também. E aqui já é o anti-inflamatório. O anti-inflamatório depende de cada caso. A gente pode fazer antes ou depois. Então, há alguns autores que falam da importância de ser antes do procedimento cirúrgico. Porém, tem algumas lesões que o anti-inflamatório não esteroidal causa, que se o animal ficar em hipotensão, por exemplo, durante a anestesia, pode causar mais lesões renais, por exemplo. Então, a gente pode escolher melhor realizar depois do procedimento anestésico, para não ter esse risco de lesionar, principalmente numa paciente que já é idosa. Tá? Então, agora a gente fez a NPA, estamos esperando, para poder fazer a indução anestésica. A gente tem as sondas orotraqueais. Então, elas variam de tamanho, que vai do tamanho 2 até o tamanho 10. Então, a gente tem 2, aqui faltou o 2,5, porque existe sonda 2,5, 3, 3,5, 4, aí elas vão variando de meio em meio, tá? A escolha do tamanho da sonda é de acordo com o tamanho do animal, só que não existe uma regra que seja de acordo com o peso. A gente aqui pela experiência, pela prática, você vai sabendo qual o tamanho da sonda escolher. Só que, por exemplo, se você acha que é a sonda 6 que você vai usar, é interessante sempre pegar a 5,5 e a 6,5, levar mais de um tamanho de sonda, para na hora que às vezes você vai colocar 6 e fica pequena a sonda, né? Então você já está com a sonda 6,5. Então a gente sempre leva pelo menos 3 tamanhos diferentes para poder escolher a mais adequada. A gente precisa fazer a fluidoterapia, né? Daí, baseado no histórico clínico do animal e na situação dele, a gente vê o cálculo que vai ser necessário. A Rebeca, então, como ela é uma cardiopata, a gente tem que usar uma dose reduzida da fluido, não dá para fazer 10 ml quilo-hora, a gente faz 5 ml quilo-hora. E daí é ideal ter uma bomba de infusão, porque daí a gente consegue controlar certinho o volume que o animal precisa. Então, essa bomba aqui é uma bomba bem simples de se usar. Ela explica de onde vai do equipo ou do soro para o animal. Então, você nunca pode colocar o contrário, porque senão ele vai puxar o sangue ao invés de empurrar a fluido. Então, você só vai encaixar, não pode ter bolhas de ar dentro do equipo. Fechou? E daí aqui você vai configurar ela para a quantidade de ml que você precisa. Então, aqui no rate a gente vai colocar 69 ml, que já foi calculado para a Rebeca. Dá um Enter. E aqui no volume total, quantos que tem na bolsa de fluido, que são 250 ml, essa bolsinha. E dá Enter. Daí, quando for iniciar a fluido, tem que deixar aberto aqui a torneirinha. Daí aperta Start, então vai para o animal a dose certinho de 90 ml por hora, que é o que ele precisa. Quando a gente vai fazer anestesia inalatória, é extremamente importante a organização de todos os materiais, né? Então, a gente já deixa todo o aparelho montado, tudo já na mão. Então, aqui é a bandeja que a gente deixa com tudo que a gente precisa para fazer a indução e a intubação do animal. Então, a gente deixa já preparado aqui uma gaze para fazer a abertura da boca, da maxila, a gaze para tracionar a língua para fora, para poder intubar, e as sondas de 3 tamanhos diferentes. E a gente precisa testar antes o cuff. Então, lembra que as sondas, elas têm um cuff, que é aquele balonete na ponta, né? Então, a gente precisa testar antes para ver se elas não estão furadas.
Então, a gente, aqui nessa parte tem uma válvulazinha que você coloca a seringa, empurra a válvula e põe a pressão. Faltou puxar o ar na seringa, né? Então, empurra a válvula e coloca a pressão. Então, eu vou apertar aqui, ó, para saber se ela tá vazando ou não. Então, aqui o balonete está cheio, então significa que ela não está vazando. Mas como aqui está fora do animal, a gente consegue perceber que está cheio e não está tendo vazamento. Então, tá ok, né? Então, a gente vai deixar vazio o balonete para quando for entubar, né, não atrapalhar. E a gente faz esse teste em todas as sondas para ver se não tá furado. Porque às vezes acontece da gente colocar a sonda no animal e a hora que você vê, você infla o balonete, a hora que você vê tá vazio de novo, né? E aí a gente precisa trocar de sonda quando isso acontece. Então tá tudo certinho. E o laringoscópio, que é esse aparelhinho aqui, que a gente utiliza como auxiliar para intubação. Então ele tem pilha aqui no cabo, aí a gente abre e nessa lâmina tem a fonte de luz para facilitar a visualização da entrada da traqueia. Então essa ponta aqui vai abaixar a base da língua. É importante que essa ponta não pegue na epiglote para não dar lesão na epiglote. Tá? Então a gente vai baixar a base da língua e aí com a lâmpada vai facilitar a visualização para a gente passar a sonda. Então, para canular o vaso do paciente, a gente precisa fazer a contenção da cabeça, né? E, de novo, como a Rebeca é tranquila, a gente não colocou mordaça, nem focinheira, nem nada, tá? Então, fazendo o garrote. Pronto, Rebeca. Pronto. Pronto, menina, pronto. Para fixar o catéter, existem diferentes técnicas, tá? Essa técnica que a gente usa, coloca a cola do esparadrapo para cima, fixa o catéter primeiro no esparadrapo e daí fixa o catéter no braço. E aí o catéter não sai, mesmo que o animal se mexa, ele não vai sair da veia. E aí a gente precisa fixar a torneirinha também, né? Essa aqui é uma torneirinha de 3 vias que facilita a administração de medicamentos. Então, o equipo, ele tem um aplicador, mas essa distância aqui dá em torno de 1 ml, tá? Então, quando o cachorro é pequeno, se você aplica aqui no aplicador, esse 1 ml faz muita diferença para ele. Então, a gente prefere fazer a administração direta aqui na torneirinha para facilitar, para chegar mais rápido para o paciente. Não, mas já tá. Então, ó, só para mostrar aqui na torneirinha de 3 vias, o lado que está reto está fechado. Então, está fechado aqui para a seringa, está aberto no soro para o paciente. Então, agora o William vai virar. Agora está aberto para o soro, para a seringa e para o paciente, ok? Ó, vocês vão perceber que ela vai relaxando. Tem que prestar atenção na respiração, porque o Propofol dá muita depressão respiratória, né? Ó, já relaxou. A gente vai olhar globo ocular. Reflexo palpebral ainda está bem presente. Globo ocular ainda está centralizado. A gente já vai posicionando para intubação. Já foi todo o Propofol. Tá filmando? Vou mostrar lá.
você precisa mais? Acho que não, acho que dá. Ali onde vai entubar, coloque só a sonda para mostrar. Tá vendo? Você consegue ir assim? Uhum. Nossa, tá muito bem. Dá para tirar um pouquinho assim. Mas tá fora. Lembra que a gente falou que não pode introduzir a sonda muito para dentro, porque senão você corre o risco de fazer intubação seletiva, né? Aí agora o Will já inflou o cuff, pode ir. E agora a gente está amarrando a sonda na mandíbula, justamente para não ter o risco dessa sonda cair e ir para fora, né? Will, só um pouquinho, deixa eu soltar aqui, só para passar. Aí. Aí a gente coloca o sensor do oxímetro na língua. Ela tá bem acordada, ó, dá para ver o reflexo palpebral bem presente. Então a gente vai ligar o anestésico um pouco mais alto. Então vai. Ó, para vocês verem o efeito do Propofol. Apesar dela estar bem acordada, porque ela está com reflexo palpebral, ela está em apneia, por causa do efeito do Propofol. Voltou a respirar. Quer que eu solte um pouco aqui, né? Tá bom? A professora Eliane está passando a sonda uretral para a gente fazer a avaliação do débito urinário. A gente vai colocar os eletrodos do sensor do eletro. Aí tem uma coloração certa, tá? Então tem vermelho, preto, verde, amarelo e o branco. Então vocês têm que lembrar que do lado esquerdo é o lado do coração. Então o lado do coração é verde e amarelo, que é o Brasil. Então fica do nosso lado do coração. Então é esquerdo, verde e amarelo, e direito, preto e vermelho. Cores claras na frente, então vermelho na frente, amarelo na frente. E cores escuras atrás. E o branco, geralmente ele vai onde a gente sente o batimento do animal pelo tórax, né? Qual lado que é esse aqui? Que vai fazer cirurgia? Então ainda a gente deu sorte porque é o lado direito que vai fazer cirurgia, porque às vezes é o esquerdo, daí não dá pra colocar aqui, né? Ela tá puxando o Will, tá puxando a pata aqui. E aí a gente joga álcool para melhorar a condução do estímulo elétrico. Então, agora a gente vai avaliar, ela já anestesiada, se o plano anestésico se encontra adequado. Então, vamos lá na palpebral, medial, lateral, sem reflexo, certo? Os parâmetros dela, pressão arterial, frequência cardíaca também. Agora, o do torácico, do pinçamento, para ver se ela puxa. Ela não está puxando, estou pinçando aqui, não está. E quando eu pinço, eu também verifico se aumenta os parâmetros lá na monitoração. Então, não houve aumento
da frequência cardíaca, nem da respiratória, quando a gente pensou aqui. Então, agora ela está ventilando contra. Pode desligar lá. Ela estava na ventilação controlada, porque ela teve uma apneia. A gente já vai mostrar para vocês como é que coloca na ventilação controlada, mas agora ela voltou a respirar sozinha. Então, aquele movimento que ela estava fazendo, a gente fala que é respirando contra o aparelho. Aí agora ela voltou para a espontânea, a gente muda o circuito lá para ficar na ventilação espontânea. Como ela voltou na espontânea, eu vou ver se foi porque eu estimulei ela, então ela não está no plano adequado. Pinço mais uma vez e ela não está puxando e nem aumentou os parâmetros. Não aumentou, né? Aumentou. Então, ela não está indo em plano adequado. Então, a gente vai aumentar um pouquinho mais o anestésico inalatório e aguardar ela perder esse parâmetro. Voltar lá no globo ocular. Não tem reflexo. Não tem reflexo. Só falta perder agora o do membro. Interdigital. O globo ocular, vamos ver se está rotacionado ou não. Olha lá, está semi-rotacionado. Não dá para ver bem. Mas a pupila, olha a pupila, não sei se dá para ver, mas ela está em miose. É que dá reflexo da luz, mas ela está em miose. É como tem que ficar, não pode estar em midríase. Então, para a gente ver qual é a largura ideal do manguito, a gente mede a circunferência do membro. Então, vai dar aqui mais ou menos, né? Aí, vem aqui na régua, em torno de 11,5 centímetros, tá? E aí, aqui no manguito, ele vem o valor, ó, de 5,8 até 10,9. Então, esse manguito, para ela, seria pequeno. Deveria ser o maior. Vamos por esse aqui mesmo. Ó, a gente vai colocar o animal na controlada porque ele não está respirando, tá? Então, se entrou em apneia, né? A primeira coisa que você faz para ventilar manualmente, antes de colocar na controlada, é fechar aqui a válvula de escape e... Fechou a válvula, você faz uma leve pressão e observa ali a expansão do tórax. Só tome cuidado de não colocar muita força aqui no balão para não inflar demais o pulmão do cachorro, tá? Então, eu ventilei, só que como ela já está em apneia faz um tempinho, a gente vai colocar na controlada. Então, a gente pega essa saída, conecta aqui no balão e o balão coloca aqui. Então, é só trocar. Procurar conectar bem para não ter vazamento, tá? E aí fecha essa válvula para não... Senão a hora que o ventilador for acionado, ele vai vazar por aqui. E aqui, liga o ventilador, ok? E aí a gente vai observar aqui a pressão do paciente. A pressão dentro das vias aéreas, ó. Ele está dando mais de 10, tá? O 10 está ali. Então, a gente vai diminuir, tá dando mais de 10. A gente vai diminuir um pouco a pressão para que chegue no 10. Tá menos. Aí, agora tá no 10. Isso, tá 10. E aí, aqui, se vocês olharem o fole, na verdade, ele tá um pouco... Pode deixar todo aberto aqui, ó. Ele tá no máximo... E aí ele baixa, a hora que atinge a pressão de 10, ele volta. Então, a gente está trabalhando ciclado à pressão, tá? Justamente porque a gente está controlando a pressão e o fole está todo aberto. Se a gente fosse trabalhar limitado a volume, a gente ia fazer aquele cálculo de 10 a 12 ml por quilo, ia limitar o fole aqui embaixo e ia deixar a pressão no máximo, tá? Só que se vocês observarem, ó, quanto que está dando em volume, está baixando o fole até quase 300.
a cachorra pesa 13.800. Se fosse 14 quilos, se a gente fizesse um cálculo de 15 ml vezes 14, ia dar uns 160 por aí, só que está dando bem mais. Isso significa que em algum lugar está tendo vazamento, né? Só que a gente conectou tudo certinho, a gente não consegue saber de onde está vazando. Então, por isso que eu disse para vocês que dificilmente o Fole vai dar o volume exato que o animal precisa, porque sempre tem um vazamento ou outro, a não ser que seja um equipamento muito sofisticado e que tenha um controle, né, bem melhor. Mas esse equipamento é mais simples, ok? Aqui, ó, é a relação inspiração e expiração, tá? Então, quanto maior quanto mais eu aumento aqui, mais eu aumento a relação inspiração e expiração, tá? E aqui é o botão da frequência, que eu falei para vocês que não tinha. Esse aparelho tem. A gente pode aumentar ou diminuir. Ó, pelo aparelho ali, pelo monitor, tá dando uma frequência respiratória agora de 13. 15. Então tá uma frequência boa. Então o que é mais importante é vocês avaliarem essa pressão aqui, tá? Tem que estar 10, não pode estar nem acima nem abaixo. E aproveitando falando do monitor, então o que a gente está observando aqui? O traçado eletrocardiográfico dela está estável, está bem. Frequência cardíaca dela está de 100. Saturação dela 98, muito boa. A pressão arterial dela, ó, sistólica 113, tá? A média 91 e a diastólica 62. A frequência respiratória na controlada está de 16. Agora, a temperatura, ela está hipotérmica. Então, a gente agora já estamos aquecendo com colchão térmico, luvinha e também aquecendo a fluido. Está ajustando o termômetro e viu que o termômetro estava saindo, por isso que estava dando muito baixo. Então, deu uma subida, mas assim, está no limite. A gente vai manter para não reduzir mais essa temperatura. Então, aqui, ela com aquecido, colchão térmico também ligado e o aquecedor na fuga. Agora vamos monitorar ao longo da cirurgia, sempre monitorando e anotando na ficha. E depois a gente mostra a recuperação da anestesia. Agora já acabou a cirurgia, a cachorra foi feita já a bandagem, a gente está esperando ela recuperar. Como ela estava sendo feita a bandagem, o anestésico ainda estava baixo. Agora a gente vai desligar o anestésico. Ela continua na apneia, mas a gente tirou do ventilador. Agora a gente está fazendo só respiração manual. Já foram retirados todos os eletrodos, todos os sensores da monitoração e a gente está aguardando ela acordar. Como ela ainda está em apneia, ela ainda está conectada no aparelho para receber o oxigênio 100% para poder ser ventilada. A coloração da calçodada já mudou um pouco, passou para lilás. Essa é a cor que fica quando ela fica saturada, quando ela para de absorver o CO2. Só que se deixar o aparelho em descanso e a cor da calçodada voltar à cor branca, ainda pode ser utilizada. Caso ela não volte, a cor se continuar lilás, a gente precisa trocar e a gente troca toda a calçodada que tem dentro do canister. Então agora ela está acordando, a gente vai desinflar o cuff. A respiração dela está aumentando. Olha só.
Já tá voltando o reflexo. Já deixou a sonda desamarrada. E já acordou. A vocalização pode ter dois motivos, ou por dor ou por efeito excitatório do anestésico mesmo.